tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O tema desta noite é bom que estejamos aqui. Eu quero que você diga assim, 1, 2, 3, diga, é bom que estejamos aqui. Tome o seu lugar, Bíblia aberta, não feche. Você sabe o que é uma revelação de Deus? Sabe? É Deus descortinando o coração dele para nós. Há dias atrás, Deus trouxe um ímpeto no coração para fazer um brado profético. O dia do resgate. O dia do resgate. A partir do texto de Josué, das muralhas de Jericó, quando Raabe, ela decidiu, ela optou, ela fez uma escolha. Eu quero toda a minha família resgatada. Toda a minha família resgatada. E a partir daí Deus começou a agir no coração de forma muito forte. E ontem nas congregações, em todo o campo, foi um mover. Congregações que foi assim um mover sobrenatural. E hoje foi um dia de, meu Deus, cavucar o céu. Ouvindo Deus, ouvindo a sua voz, suave, às vezes forte. E o Espírito de Deus, ele trouxe esse texto. Se fôssemos uma igreja denominacional batista, que gosta de pregar por série, uma série de mensagens, eu falei, Deus, isso aqui dá uma série de mensagens. Algo sério, profundo de Deus. Eu tenho dito muitas e muitas vezes que essas pequenas nuances da palavra, elas têm uma dose especial de Deus. Eu comecei lendo o versículo 2, do capítulo 9. Coloca na tela. Observe essa simples e oculta informação. Parece que é insignificante. Diga comigo assim, 6 dias depois. 6 dias depois. Uma semana tem 7. 6 dias depois. No sexto dia. 6 dias depois. Você lembra, dever de casa? Todo mundo tira nota 10. Você lembra qual foi o dia que Deus criou o homem, o ser humano? Qual foi o dia? No sexto dia. No sexto dia. No sétimo ele descansou. O homem foi criado no sexto dia. 2000 anos depois, Jesus, o Deus que tomou a forma humana, pisa na terra, anda na terra, escolhe 12 discípulos, e diz o texto em Marcos, e Marcos faz esse registro, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles.
Diga assim: 6 dias depois, o Criador, em Jesus, tomou os humanos e os levou ao lugar original. Quem tem ouvidos, ouça. 6 dias depois, ele tomou 3 humanos da rotina humana, do cotidiano humano, das lutas humanas, e disse assim: Pedro, Tiago e João, vem aqui. E os levou a um alto monte, e nesse alto monte, ele rompeu o cordão umbilical com a terra, ele se transfigurou, e se revelou quem? O Deus da glória. Diga assim: Deus, o Deus da glória, Ele quer voltar a se revelar. E quem ficou lá embaixo? Diga assim: ficou. Nessa noite Deus me mandou falar sobre o ser humano em 4 estágios. Diga assim: 4 estágios. Isso é um rema profundo de Deus. 4 estágios. O tema desta noite é bom estarmos aqui. Eu agora vou continuar a leitura do texto para pontuar cada estágio. Cada estágio. Nós lemos o capítulo 9, versículo 12, até o versículo de número 6, quando Pedro diz: Senhor, é bom estar aqui, não quero descer não, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. E Pedro é casado, Pedro tem sogra, Pedro abriu mão de tudo. Senhor, é bom estar aqui. Pedro abriu mão das amizades dele. Deus, Jesus, vamos ficar aqui. Não desce mais não, não arranje ideia de voltar não, porque aqui está bom demais. Capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, o advérbio fala de tempo. E quando se aproximou dos... Então, essa sentença está dizendo que os discípulos estavam... Estavam o quê? Longe. Então, afastado. O que mais? Os discípulos estavam... Eu quero uma palavrinha só, com 3 letras. Estavam o quê? Eu vou repetir a leitura. E quando se aproximou dos discípulos, os discípulos estavam o quê? 3 letrinhas, começa com a letra S. Sós. Diga assim: discípulos, sós. Pastor Uara, você fica em pé, por favor, meu ungido. É um discípulo de Jesus. E agora imagine você, que o discípulo está lá, e Jesus está na outra ponta. E o texto... Marcos está dizendo assim: e quando se aproximou dos discípulos, ele está fazendo uma afirmação subliminar. Está dizendo que o discípulo, pastor Wallace, estava o quê? Sozinho. Presbítero Gessé, pastor Altair Medeiros. Fica em pé os dois, para você entender esse desenho. Diga assim: e quando se aproximou dos discípulos, é um eufemismo, é bacana, carinhoso, para não dizer assim, os discípulos estavam sozinhos, sem Jesus. Aí ele chegou para perto, e quando ele chegou para perto, ele viu uma grande multidão, e alguns escribas que discutiam com eles. Eles quem? Jesus ou eles discípulos? Diga assim: quem fica sozinho se mete em confusão. E você não entendeu nada hoje. Diga assim: quem fica sozinho se mete em confusão. Arranja luta. Arranja luta. Obrigado, discípulos. É só na distração que estão sozinhos, hein? Não vão acreditar. Os discípulos estavam sozinhos. E o texto vai dizer que havia uma discussão com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo quem?
Os discípulos, não, vendo Jesus, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. 16, e perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Versículo 18, o 17, e um da multidão respondeu e disse, mestre, trouxe-te o meu filho. Então quem respondeu foi quem? O pai. Então o pai disse, Jesus, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este espírito mudo, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes, ó discípulos, e disse, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Até quando vão continuar esse sofrimento? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito, o diabo, o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra. Endemoniado é quem possui o demônio. Revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há? Quanto tempo tem? Quanto tempo ocorre que ele sofre isso? E o pai disse, desde a infância. Aquele menino era um caso de anos de possessão demoníaca. E muitas vezes, aí o pai faz um relato mais detalhado. E muitas vezes, nesses anos, o garoto é lançado no fogo. Diga-se, fogo deixa marcas. Queima a pele, marca. Esse garoto está cheio de marcas. É lançado no fogo, lançado na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhes, esta casta, esse conjunto, este coletivo de demônios, não pode sair por coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Diga assim, o ser humano, em 4 estágios. Se você está aqui de verdade, de corpo presente e com a tua mente focada, eu já dei para você o primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? Capítulo 9, versículo 2. E 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sóis, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Primeiro estágio, diga assim, o estágio da intimidade com Deus. Primeiro estágio, intimidade com Deus. Diga assim, a intimidade revela segredos. Diga assim, a intimidade nos leva a um nível maior. Até aquele dia, Jesus era aquele que andava pela beira da praia do Mar da Galileia. Até aquele dia, Jesus era aquele que andava de barco. Até aquele dia, Jesus era aquele que andava no meio dos povos, abençoando, falando, multiplicando pães. Mas ele não passava de um nazareno. Todos o viam como o nazareno, o galileu, o de Nazaré, o filho de Maria, que foi criado na casa do carpinteiro José. É apenas um judeu. Mas naquele dia,
ele pega Pedro, Tiago e João, separa dos 12, e quando ele pega Pedro, Tiago e João, ele deixa 9 de fora. Ele diz assim: vem comigo. E eles sobem um monte. Então 4 homens estão subindo o monte, e um está na frente, que é Jesus, mas ele é apenas um homem, um galileu, um nazareno. Mas quando chega lá em cima, lá no topo, aonde só tem Jesus, Pedro, Tiago e João, ele se transfigura. Aquele nazareno, ele se transfigurou. E a Bíblia, e Marcos vai dizer assim: ele se transfigurou e suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas. Não sei se você já viu neve, mas a neve tem uma brancura. E é por essa razão que aqueles que fazem esportes na neve usam aquele óculos escuro, porque ela pode cegar aquela brancura. É um branco que você não faz ideia de como aquele é branco. E quando ele transfigurou-se, com toda certeza, num ato do instinto, fizeram isso. É como olhar para o sol. Você consegue olhar para o sol? Você já viu quando tem aquele eclipse solar? As pessoas compram aquela telinha para tentar ver. Ele se transfigurou de tal maneira que não dá para olhar para ele. Não dá para olhar para ele. Moisés, quando o rosto dele brilhava, resplandecia, ele foi obrigado a botar um véu, porque as pessoas não davam para olhar para Moisés. E as vestes transfiguravam, brilhava, resplandecia. E diz o texto que resplandeciam. Aí diz um adjetivo que qualifica, mas nem precisava. Vai dizer aqui o texto: extremamente brancas. Olha isso aqui, irmãos, transfigurava, extremamente branco. O que é extremamente branco? Tem uma marcazinha aí de sabãozinho aí, que depois virou uma coisa perturbada, que diz que é um super branco. O que é extremamente branco? É alguma coisa que vai além do branco. Vai além, vai além. Uau, extremamente branco. Em extremo brancas, como a neve. Marcos, a única coisa que ele conseguiu pensar, olhando para os montes de Sião nevado lá, foi como a neve. Mas é mais que neve. Porque no espectro de cores é um conceito humano, terreno. Laranja, amarelo, azul, verde, é uma coisa humana. Eu estou falando de algo divino, inacessível a uma mente humana finita, pequena. É algo que não tem como descrever. Não tem como. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro e cristal. Você imagina isso? Como é que você imagina isso? Que isso, pastor? A Bíblia diz que é assim. As ruas são de ouro. Mas como assim, pastor? Não, espera para chegar lá. O céu é algo que não tem como descrever. E Paulo, ele foi feliz quando disse: eu conheço uma pessoa que foi, mas não dá para contar não. Porque a nossa cabeça não consegue entender isso. É muito além do que a gente pode entender o céu. O céu é o lugar de Deus. É a casa de Deus. É onde você vai morar. Eu queria ouvir um amém logo aí, meu Deus. Extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro podia sobre a terra. Podia imaginar isso. Deus no sexto dia, Ele pega o homem que caiu, que foi destituído da glória, e diz assim:
Pedro, Tiago e João, pela relação que vocês têm comigo e eu com vocês, eu os seleciono para desfrutar um tempo da intimidade. E eu te levo para esse local. E ele se transfigura e ele se revela quem? Ele se revela o Deus da glória na terra. Esse texto fala de 4 níveis. Nível 2, versículo de número 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu a Pedro, viu ao redor deles grande multidão e os escribas que discutiam com eles. Olha, esses detalhes têm que incendiar, tem que incendiar nosso coração. Vou ler novamente o versículo 2, coloca novamente o 2, para você ver uma coisa, depois vamos para o 14. 2, e 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Volta 14. Veja se você nota alguma diferença. E quando se aproximou 2, diga assim, Pedro, Tiago e João, intimidade do coração. Diga assim, discípulos, é genérico. Nessa noite eu tenho que fazer uma opção na minha vida. Eu tenho que sair do conjunto, eu tenho que sair do todos, para entrar no nível de ser conhecido pelo nome. O Senhor quer te conhecer pelo nome. Ele quer te chamar pelo nome. Ele quer te chamar pelo nome. Um pai não chama o filho de filho. Um pai chama o filho pelo nome. Filho é uma palavra boa, é um nome bom, mas requer intimidade. Uma esposa não chama o marido, ou não devia chamar de marido. Marido. Uma esposa chama o marido pelo nome. Jesus, Pedro, Tiago e João, mas quando ele volta para os discípulos. Segundo nível, segunda classe de humanos, são os cristãos indiferentes. São cristãos, mas são diferentes. São cristãos? São. Mas são o quê? São indiferentes. E o Senhor quer pegar essa turma e trazer para o círculo mais fechado. Trazer para o círculo mais fechado. Aí ele vem para os discípulos. Mas esses discípulos, por que são indiferentes? Quanto tempo durou aquela batalha com aquele rapaz endemoniado? Quanto tempo? O tempo que durou foi o tempo que Jesus não estava presente. Quanto tempo durou a transfiguração? Não sabemos. 1 hora, 2, 3, 6 horas, a gente não sabe. A gente sabe é que quando eles, depois da transfiguração e da glória, desceram, achou uma confusão lá. Uma confusão, um bate-boca. Um bate-boca. Então, a primeira classe é a classe da intimidade. A segunda classe é a classe dos que conhecem Jesus, que são cristãos, que são discípulos, mas são o quê? Diga, indiferente. O que é o indiferente, pastor? Aquele que ora de vez em quando, fala com Deus de vez em quando, se relaciona de vez em quando,
um amigo do Evangelho. A terceira classe, 3 classes. Versículo 17. Coloca o 17. E um da multidão, veja, recapitula comigo, diga assim: Pedro, Tiago e João. Diga, intimidade. Diga assim, os discípulos. Indiferença. Terceira classe. E diga assim, um da multidão. Diga, um da multidão. Respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho. Diga assim, o pai sofredor. Um da multidão. Primeira classe, os íntimos. Segunda classe, os indiferentes. Terceira classe, os que estão sofrendo muito. Esse pai é um sofredor. Esse pai tem um filho e o garoto é possuído, é endemoniado, é possesso pelo demônio. O demônio está machucando esse filho e esse pai sofre. Esse pai é o pai que representa a classe daqueles que estão sofrendo, estão aí na quebrada da vida, sofrendo. Mas esse pai que sofre, ele também tem uma relação com Cristo, com Deus, com a religião, com a fé. E ele também não está tão assim, tão distante. Ele também, então ele sabe que a solução está lá em Deus. Ele sabe disso. Mas está sofrendo. Aí Jesus pergunta para esse pai: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: desde quando? Desde a infância. Ou seja, desde a infância é muito tempo. Talvez uma década, 10 anos, talvez 2 décadas, 20 anos, muito tempo de sofrimento. Muito tempo. Mas dá para tocar a vida. Está sofrendo há 20 anos. Mas, entre trancos e barrancos, a gente vai chegando. Vai tocando a vida, vai suportando. Mas está indo. Aí nós criamos no nosso vocabulário uma palavrinha, quando a gente pergunta: como é que você está vivendo? A gente está assim, sobrevivendo. Tem até hino, né? Sobrevivi. Tem até um hino que fizeram. Pastor, estou sobrevivendo. Vendo o almoço para comprar a janta, a gente está sobrevivendo. Então aí, pastor, está com a corda no pescoço, mas estamos indo. Quando dá para nadar, nada. Quando não dá para nadar, a gente boia. Está sobrevivendo. 20 anos. Sofrimento. O texto vai dizer que esse pai diz assim, ele tem um filho, versículo 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. A quarta classe de humanos, seja no Brasil, seja na América, seja no país que você quiser pensar, é a classe dos oprimidos e escravos do diabo. Diga: intimidade, indiferença, sofredores, endemoniados. Hoje à tarde eu fiz algumas visitas e passei por lugares dos oprimidos pelo crack. E eu vi pessoas na beira de um riacho podre, fétido, de águas fétidas e de fezes, catando coisa, como se ali tivesse alguma coisa de valor para ser catada. Eu vi gente usando drogas, eu vi gente
como verdadeiros zumbis. Zumbis, walking dead, mortos andando. São pessoas completamente aprisionadas pelo diabo. Muito triste. Porque se você parar para entrevistar aquelas pessoas, talvez você encontre alguém que tenha nível superior, terceiro grau. Talvez você encontre alguém que vai dizer, eu fui empresário, eu sou formado em tal área, eu tenho família, eu tenho filho, eu sou avô, mas a droga veio, o demônio veio e entrou e aniquilou aquele ser humano. Eu comecei dizendo nessa noite que o tema desta noite é, Senhor, bom é estarmos aqui. Diga assim, 4 posições. Diga assim, eu já escolhi a que eu quero. Eu já escolhi a que eu quero. Eu já escolhi. Intimidade com Deus é algo tão profundo e tão forte que todo o resto vai virar resto. Senhor, é bom estar na tua presença. Se ele perguntasse, Pedro, e o entreposto de peixe? Esquece isso, Senhor. Pedro, esquece isso. Bom é estar aqui. É aqui que eu quero ficar. Mas se você optar em continuar lá no pé daquele monte, e as pessoas vindo até você trazendo problema, e a gente até se sente até um pouco importante, poxa, estão trazendo problema para mim, então significa que estão me reconhecendo como discípulo de Jesus, mas é só pauleira, é só quebrada. Sabe o que acontece? O que a gente faz? Como é que a gente tem feito? A gente é discípulo, Jesus não está aqui, está lá. Aliás, eles nem sabem onde Jesus está, porque Jesus saiu e eles não viram, eles não sabem. Eles não sabem o que está acontecendo com aqueles 3. Mas estão ali cheio de labuta, cheio de trabalho. Pessoas trazendo pedido de oração, estão orando, aí vem o endemoniado, aí passa vergonha e não consegue, mas estão ali. Mas quando o pai traz aquele filho endemoniado, o garoto está estribuchando, rolando, sabe o que a gente pensa? Pelo menos eu não estou igual a ele, então eu estou melhor. Eu estou melhor. Talvez você esteja até melhor, porque você não está incorporando o diabo ainda. Mas eu vou dizer para você, que Deus não tem o melhor para você. Deus tem o perfeito, e o perfeito é com Ele. O que Deus queria era levar, não Pedro, Tiago e João, era levar todo mundo, todos, era levar todos. Mas como não levou todos, ele pegou 3 que tinham uma relação um pouco mais. Eu quero que hoje, nesta noite de quinta-feira, você tome uma decisão. Não porque eu estou pedindo, não porque eu quero que você tome, mas por bom senso e inteligência, você tem que tomar essa decisão. Coloca na tela o versículo 2 do capítulo 9, porque é nesta palavra que nós vamos trabalhar. E 6 dias depois, lembra que eu comecei falando? O homem foi feito no 6º dia. E Deus, em Cristo, nesse capítulo 9, Ele pega o homem e leva novamente para o tempo da glória. Quando Deus diz assim lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E viu Deus que era, diga assim, muito bom. Nós não somos o fruto da evolução darwiniana. Nós não viemos do macaco. Nós viemos das mãos de Deus.
Foi Deus. Eu fico pensando Deus fazendo o orifício do ouvido aqui, ó, do nariz. Deus faz assim, ó. E depois Deus botou uns cabelinhos para não entrar poluição. Aí Deus fez aqui dentro, aqui o ouvido, aqui, todas essas voltinhas aqui, e botou lá dentro um martelo. E construiu todo o aparelho auditivo. O dedo de Deus. O artista perfeito. Meu Deus. E soprou o espírito de vida, e nós nos levantamos. Diga assim, e Deus viu que era muito bom. Muito bom. É um Da Vinci que pintando uma Mona Lisa, né? É uma peça de arte. Nós somos muito além. Você é uma peça única de arte. Você é uma peça única. Você não tem dois de você. Só tem você, só tem você, só tem você. Só você tem essa orelha, só você tem esse nariz, só você tem essa sobrancelha, só você tem essa digital. Só você! Alguém brinca que um caminhão de chinês só varia com o que tem óculos e o que não tem óculos, né? É mentira, é mentira. É mentira, cada um é um, você é perfeito, você é único, não tem dois de você, mesmo quando é uma família de gêmeos, não tem dois, você é único. Deus hoje está te convidando, a mim e a você, para dizer, Deus, eu já fiz a minha escolha, e a minha escolha está aqui, Senhor, bom é estarmos aqui. Bom, a palavra de que Pedro toma a palavra e diz, mestre, bom é que estejamos aqui. Eu quero que você entenda isso hoje. Eu vou te dar para você 1 minuto. Para que você, de forma espontânea, liberal, você se conversa e diga, onde você quer ficar? Em que estágio você quer estar? Na intimidade? Na indiferença? No sofrimento ou na possessão, oprimido? Você escolhe hoje. Pastor, mas como é que eu faço para entrar na intimidade? O protocolo é muito simples. A primeira é confessar Jesus. É dizer, Senhor, eu te confesso como o Senhor da minha vida. Eu te recebo. E eu creio que tu pagou o preço por mim. Sabe, Pedro merecia estar naquele monte? Claro que não. Ninguém. Mas é a graça que foi colocada para nós. Mas a graça é um copo de água. A graça é isso. O que é isso aqui? Diga assim, água. O elemento vital da vida. Água. Esse copo de água, que eu vou chamar de copo de graça, ele tem poder sobre mim nessa distância? Ele tem poder para mim nessa distância menor? Ele tem poder para mim quando eu seguro? Quando é que esse copo de graça tem poder para mim? Quando? Beba a graça hoje. Não adianta você vir na igreja e estar no culto. Você hoje tem que decidir beber da água da graça de Deus. Dizer, Senhor, eu quero. É fazer como aquela mulher fez no poço. Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água porque eu nunca mais quero voltar aqui. Me dá dessa água. Eu quero fazer uma oração nesta noite por você que está aqui. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Intimidade, indiferença, sofrimento, opressão. Eu vou falar para você algo que eu não queria falar. A intimidade é um caminho sem volta. E eu provo para você na Bíblia. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque casou, gerou filhos, diga, e continuou andando com Deus. Diga assim, e Deus
o tomou para si. Intimidade que se mantém é um caminho sem volta. Foi por isso que o dia que Jesus deu uma bordoada na palavra e perguntou: vocês querem ir embora? Foi Pedro que disse: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens o caminho. Nós não vamos lugar nenhum. Senhor, nós já fizemos uma escolha e tu és a nossa escolha. E nós rasgamos todas as outras opções. Rasgamos todas. Não tem a menor possibilidade de volta. Nós já fizemos a escolha. Agora, indiferença, sofrimento e possessão é um caminho de descida. Porque o indiferente, ele vai trilhar a trilha do sofrimento. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e outro abismo. Então você veio hoje aqui, eu peço a Deus que você faça uma escolha hoje. Pastor, mas eu tenho muitos problemas para resolver. Pastor, eu vou primeiro resolver. Não resolve primeiro, não. Hoje você vai pular nos braços de Deus. Senhor, eu quero viver essa vida contigo. Eu não sei como vai ser, mas eu quero começar esse caminho. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vou conseguir, mas eu quero. Eu quero viver contigo uma vida de intimidade. Você precisa fazer essa escolha hoje. Eu disse hoje, fazer essa escolha hoje. Hoje. Você já viu no noticiário como a chave vira rapidamente em situações? Você acompanha o que acontece no Afeganistão? Serginho deve estar, é um expert nisso, né? Um pesquisador. Num dia, a chave vira e toda a política muda, todo o entendimento muda. E um avião que pode receber 100 e poucas pessoas é invadido por centenas e centenas de pessoas. Você sabe que só naquele voo morreram gente dentro do avião, morreram sufocadas, morreram pisoteadas, morreram asfixiadas. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? 800 pessoas. Que isso? Virou aquilo que? Uma lata de sardinha, uma prensa que prensou todo mundo ali dentro. Imagine você, um mais magrinho, mais fraquinho, sendo massacrado por pessoas em cima dele. Imagine você, quantos? Ou você acha que alguém soltou o cinto para ir no banheiro? Ou você acha que alguém ficou sentadinho na cadeira, bonitinho, todo confortável? Foi um massacre fora, um massacre dentro. Uma loucura. Quantos cadáveres? Não sabemos. Não sabemos, só Deus sabe, só Deus tem essa contabilidade. E quantos vão morrer agora da insanidade da religião deles? Não sabemos. Quantas vão sofrer estupro? Não sabemos, meu Deus, meu Deus. A coisa vira muito rapidamente. E só tem uma maneira de viver um algo diferente. É viver o caminho da intimidade com Deus. E Deus tem esse caminho para você. Deus hoje quer te dar um refresco, um refrigério de tanta batalha. Pastor, meu dia inteiro é só luta, é só contar problema. Pastor, meu dia inteiro eu acordo com problema e vou dormir com problema. Deus quer te dar hoje um refrigério, quer te dar um bálsamo e quer dizer para você: vem ficar comigo um pouco. Vem ficar comigo um pouco. Vem ficar comigo um pouco, porque eu vou te tirar desse noticiário, dessa coisa que te destrói. Vem ficar comigo um pouco. Eu quero de você esse desafio hoje. Eu quero de você esse desafio hoje.